Segundo exemplo, e último exemplo que eu quero trazer para vocês é esse aqui. Vamos começar lendo Deuteronômio 4, de 15 a 18, que diz assim. Acompanhe comigo em silêncio, por favor. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. Aí vem o porquê disto e para quê. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhante a homem, mulher, semelhança de animal, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Esse texto ele é bastante claro. Ele está dizendo: vocês não viram a minha aparência, para que vocês não caiam na tentação de fazer a imagem de um homem, ou a imagem de uma mulher, ou a imagem de uma pombinha branca, a imagem de o que quer que seja. Porque Deus, ele ordenou, certo? Aqui Deus Pai está dizendo: vocês não viram a mim, justamente para que vocês não caiam na corrupção de fazer uma imagem que me represente. Então veja que o que eu quero destacar aqui para os irmãos é: pois aparência nenhuma. O que isso significa dizer, irmãos, é que Deus Pai é invisível. Não há visibilidade, há invisibilidade. Ou seja, ninguém vê o Pai. Ninguém nunca viu Deus Pai. Isso está em Deuteronômio 4, de 15 a 18. Agora nós vamos começar a adentrar uma cristologia mais maciça dentro de Deuteronômio 4, de 15 a 18. Vamos lá. Em João 12, 45, Cristo diz assim: e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Opa, vamos tentar entender isso. Isso é muito sério. Porque lá em Deuteronômio ele disse: vocês não me viram, e não, por isso não façam imagem minha. Ok. Cristo na terra, encarnado, ele disse: quando vocês veem a mim, vocês estão vendo aquele que me enviou. Em João 14, 8 a 11 diz: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o... Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o... E isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Sua cristologia ainda é rasa. Quem me vê a mim, vê o Pai. Veja que Cristo está falando do olhar, do ver, do utilizar os olhos. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Não esqueçamos Deuteronômio capítulo 4, Deus é invisível, não façam imagem. Agora nós estamos vendo Cristo dizendo: quem olha para mim, vê ao Pai. Vamos avançar nesse tema. Hebreus capítulo 1, na primeira parte do texto diz assim: Ele, Cristo, que é o resplendor da glória. E o quê? No seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo é a expressão exata, nem mais, nem menos. É a expressão exata de Deus. Colossenses 1,15. Este que é Cristo é a imagem. Agora, vejam que coisa interessante. Vejam só, meus irmãos, notem isto. Cristo é a imagem do Deus. Mas que Deus? Pode repetir a palavra, não tenha medo não. Pois é, irmãos. Como anda a nossa cristologia? O Deus que é invisível e continua invisível, ele pôde ser visto aqui na terra no período de Emanuel, que é Deus conosco, porque Cristo é a imagem do Deus invisível. E para que não haja nenhuma dúvida, porque diz assim: não, mas é porque, né, uma coisa é Cristo, todo mundo viu, abraçou, etc. Outra coisa é o divino ninguém viu, mas o corpo viram, etc. Então não tem nada a ver. Opa! Porquanto nele Cristo habita corporalmente. Eita, irmãos, aí é a pergunta: como anda a sua cristologia? Habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sabe por quê? Porque eu não posso separar
as duas naturezas, eu retiro a natureza divina porque agora só estou olhando a natureza humana. Como eu também não posso retirar a natureza humana porque eu só estou olhando para a divina. Não, as duas estão ali, coexistem. Não se misturam, mas elas estão presentes. E estão presentes corporalmente, porque Cristo está ali. Então, quando as pessoas olhavam para Cristo, viam a Deus, o Deus invisível. Bom, diante disto, nós podemos voltar lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 15. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes, ou seja, invisibilidade, no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais uma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, como o leão, por exemplo, né? Já viu? Leãozão, não, esse aqui é Cristo, leão, pois é, leão não pode também não, irmãos. Sei que alguns ficam decepcionados, não aqui, mas alguns ficam fora decepcionados, mas leão também não pode, né? Então, há na terra semelhança a algum volátil que voa pelos céus, então pombinha branca também não pode, irmãos. Não pode. Simplesmente não pode. Semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança a algum peixe que há nas águas debaixo da terra. E em Colossenses 1,15 diz assim, aí eu coloquei em colchete porque é Cristo, né? Cristo, é a imagem do Deus invisível. Me respondam isto. Olhe essa imagem e medite um pouco. Cristo é a imagem do Deus invisível. Bem, agora eu acho que vocês sabem onde eu quero chegar, não é? Acho que já deu para desconfiar. Deu para desconfiar. Vamos lá. Você sabia que imagens de Cristo só apareceram a partir do século IV da era cristã? E que antes disso não há nenhuma imagem de Cristo encontrado pela arqueologia. Aliás, a imagem mais antiga que remete a Cristo, mas é uma blasfêmia, foi uma que acho que foi no ano 325, mas foi uma blasfêmia. Eles colocaram um jumento crucificado, e aí colocaram uma pessoa adorando, e aí chama o nome daquela pessoa em nome dos cristãos, e falam, está adorando o seu Deus. Mas isso é uma afronta. Essa é a mais antiga, foi uma jocosidade, foi um insulto contra o Senhor. Agora, imagens de Cristo mesmo, Cristo Rei, o grande, poderoso, etc., ou aquele que morre na cruz, tal, só apareceu aqui, ó. Antes, você não tem isto. E detalhe, o cristianismo, ele se espalhou pelo mundo greco-romano. E o mundo greco-romano era extremamente imagético. Eles não tinham foto como nós temos hoje, né? Eles não tinham... Cadê meu celular aqui, Sandra, por favor? Olha que maravilha, né? Toda vez que eu abro meu celular, né? Olha só que coisa linda, né? Apagou, né? Tá aqui, ó. Né? Eles não tinham isso. Então, onde eu viajo, toda vez que meu celular olha para o rosto da minha esposa, eu sinto saudade, quero voltar. Para levar as broncas, etc. Mas sinto saudade. Né? Então, veja que nessa época dos greco-romanos não existia. Sabe o que eles faziam? Pequenas imagens. César obrigava que a sua imagem estivesse em todos os cantos do império. Porque eles se comunicavam por meio de imagens. Escultura ou então mosaicos, né? Aquele que é feito com quadradinhos. Era assim. E você não vê no cristianismo, até o século IV, pessoas reproduzindo imagens de Cristo. Isso só vai acontecer a partir do século IV. Então aí nós temos que fazer as seguintes perguntas, né? Como um teste a nossa cristologia. Quando faço, aprecio ou dissemino uma imagem de Cristo, quem é representado nesta imagem? Não levante a mão, por favor, não levante a mão. Mas você assistiu The Chosen? Gostou? Achou maravilhoso? Você conhece o ator que representa o Deus da glória? Você acha que ele é digno de fazer isto? E nós somos ludibriados numa armadilha para olhar para o filme. Nossa, tem até pastor famoso indicando o filme da Presbiteriana. Eu quero dizer o seguinte, aquele ator, eu nem sei o nome dele, mas ele está representando a Cristo. Que Cristo é esse? Quando você compra uma Bíblia de figurinhas para seu filho, chega lá no Novo Testamento, está cheio de bonequinho, um bonequinho barbudo, cabeludo, com roupinha branca, aquelas carinhas, né? Ele está representando a Cristo. Esses bonequinhos estão representando a quem? Quando você vê um quadro muito bonito, de um homem com cabelos longos, barbas média,
com aquela roupa esvoaçante branca, né, uma faixa. Eu nem vou continuar porque eu posso induzi-los a pecar, meu irmão, porque até nisso nós pecamos. Cujo modelo foi um homem qualquer. Aquela imagem é de quem? E aí vem a pergunta: como anda a minha cristologia? Posso fazer uma imagem de Deus? Só responda essa pergunta. Eu não falei Cristo, eu falei Deus. Eu posso fazer uma imagem de Deus? Cristo é Deus ou não? Porque o argumento que você não já conhece. Não, mas ali é a parte humana. Ah, tá, cara pálida. Então, quando você tem uma figura de um homem, você aponta e diz assim, ó, aqui Jesus. Aí a criançada, quem é Jesus aqui, criança? Você aí aponta, muito bem. Ah, você só está falando, ali só existe a natureza humana de Cristo, a natureza divina está ausente? Isso é uma heresia que tem nome, chama-se arianismo. Temos que ter, aqueles que insistem em fazer imagens de Cristo, tem que ter coragem de dizer assim, ó, aqui está Deus Filho. Aqui está Deus, por meio de quem e para quem todas as coisas foram criadas e que sustenta toda a criação. Está aqui. É Deus. E se a criança perguntar, mas é Deus? É Deus. Aí a pergunta é, eu posso? A Escritura Sagrada diz que eu posso fazer? Incentiva a fazer? Porque em nome da pedagogia, é muito mais fácil comunicar. Interessante, né, irmãos? A fé vem pelo ouvir, não ver. Esse é o método de Deus imutável. Mudar isso é perguntar, como anda a nossa cristologia? Essa resposta, irmãos, a essas duas perguntas aqui, ó, sim, demonstrará o nível da minha cristologia. Que os nossos pais do passado, reformadores, muitos morreram. Vamos lá. O nosso Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 109, diz assim: quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? E dentre os pecados ele ressalta este: fazer qualquer imagem de Deus, de todas ou de qualquer das três pessoas, quer interiormente no espírito, quer exteriormente em qualquer forma de imagem ou semelhança de alguma criatura. Tomando um catecismo irmão, nós não subscrevemos, mas nós reconhecemos como um catecismo fiel, que é o de Heidelberg. As perguntas de 97 a 98. O que Deus exige no segundo mandamento? Não podemos de maneira alguma representar Deus por imagem ou figura. Devemos adorá-lo somente da maneira que Ele ordenou em sua palavra. Não se pode fazer imagem alguma? Resposta: não se pode nem deve fazer nenhuma imagem de Deus. As criaturas podem ser representadas. Então sim, se eu tenho imagens de Moisés, de Noé, tranquilo, irmãos. Pode comprar livrinho, tem livrinho, né? História de Noé, está lá. Se não traz nenhuma imagem que represente a Deus, tranquilo, maravilhoso. Pode fazer isso. É o que está dizendo aí e concordamos. Não se pode nem fazer imagem de Deus. As criaturas podem ser representadas, mas Deus nos proíbe fazer ou ter imagens delas para adorá-las ou para servir a Deus por meio delas. Então eu confecciono imagens para que as crianças elas possam, através da imagem, reconhecer a Deus. 98. Mas não podem ser toleradas as imagens nas igrejas como livros para ignorantes, ou seja, e como ficam as criancinhas? E como ficam os analfabetos, os iletrados? Será que nesse caso em especial, o Senhor Deus não abriria uma concessão para que eles pudessem entender o Evangelho? Resposta: não. Porque não devemos ser mais sábios do que Deus. Ele não quer ensinar a seu povo por meio de ídolos mudos, por meio de imagens, mas pela pregação viva de sua palavra. Isto é que os nossos símbolos de fé nos dizem. E aí, antes de nós encerrarmos, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia, por favor. E vamos tentar ler todos juntos, a uma só voz, Evangelho de João, capítulo 1. E aí eu abro para perguntas. Espero que elas surjam, né? Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1. Texto maravilhoso, que nos emociona e que deve ser utilizado para o fortalecimento da nossa cristologia. Todos comigo, a uma só voz, até o verso 18. Vamos ler compassadamente, todos bem alto. É a palavra do nosso Deus. Leiamos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele,
e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aleluia por isto, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o que de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, o Deus unigênito, Deus unigênito, é quem o revelou. Como anda a nossa cristologia? É importante nós entendermos que os reformadores do passado, muitos deram a sua vida para trazer esse legado. Embora a igreja, ela constantemente fira, a ponto mesmo de pessoas dizerem assim: não, isso aí é um absurdo, isso é tolice, isso é bobagem. O meu desafio, amoroso e respeitoso, mas firme e contraditório, é: se você pensa dessa forma, me prove na Escritura Sagrada. Nela, não é pedagogia, estratégia, não, me prove na Escritura Sagrada que o que você está fazendo é bíblico. Se provar, estamos todos tranquilos.